Olha, esse é o Novo Testamento, em português e em hebraico. Ganhei de presente de uma pessoa há muitos anos. Eu tive mais de umas 20 Bíblias em diferentes traduções para fazer. Porque antes de encarnar, foi dito assim: tenha uma Bíblia à cabeceira da cama e da vida, veja bem nela você, o profeta Elias, o que tem que fazer nessa encarnação para terminar tudo, que é promessa divina na Bíblia. Então vejam bem, na Bíblia eu tenho 6 nomes: Enoque, Moisés, Elias, o profeta Ezequiel, João Batista, e não fui, eu sou o anjo do Apocalipse encarnado, o redator. E nas outras Bíblias, eu e Jesus temos todos os nomes, porque tudo passou por nós. Nunca ninguém achou comigo, nunca, não achou e não acha, nenhum livro espírita do século passado, nem dessa encarnação. Quando tem alguma coisa aí, a minha é que tem, ou então alguém que viu e vem buscar, porque nunca tive. Li muito. Na livraria do Povo, que era de física, eu pagava mensalmente uma cota para eu ler o que quisesse e devolver para ele. Eu li muito. E sempre gostei de acordar de madrugada e ler. Agora, esse livro é o Novo Testamento, em hebraico e em português. Aí tem o que eu e Jesus dissemos e que tiraram da nossa boca. E aí tem o que puseram na nossa boca e que nós nunca diríamos. Porque entre 380 e 410, a besta romana, fundada em 313 por Constantino Cloro I, o imperador, ordenou fazer a Vulgata. De 353 pessoas que escreveram sobre nós dois. Em 30 anos, fazendo a Vulgata, a besta romana reduziu e adulterou muita coisa. Repito, puseram na minha boca e dizer Jesus o que nós nunca diríamos. Adulterações. E tiraram da nossa boca aquilo que nós dissemos. O certo. Mas o documentário bíblico está aí. Bem aí. Então veja. Através de maçonaria e outras coisas, desapareceram da Biblioteca do Vaticano 10 documentos fabulosos, sendo um deles o Evangelho dito de Jesus, segundo João Evangelista. Estes documentos são 10, sendo por cabeça de valor, porque quando dizem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, é estupidez. Porque no início da vida pública, Jesus disse bem: a doutrina que vos prega é do Pai, não é minha. Então não tem Evangelho de Jesus. Eu vou dizer agora que eu sou o autor, o dono do Evangelho Eterno. Então esses 10 documentos, através de maçonaria, etc., vieram parar nas mãos, no Brasil e em São Paulo, de um grupo chamado Quintino Canuto Abreu. Pessoal de Netganga, visto que não tem tamanho, que encarnou com 92 anos, há pouquinho tempo. A Lúcia, que está aqui, levanta a mão. Aí está a Gardina, reencarnada. A filha dela, a outra, a Arilene, a Sara Bíblica, que é onde derivaram os árabes dos israelitas e os judeus dos israelitas. Você tem os retratos desses documentos roubados da Biblioteca do Vaticano. Porque o Jorge e o genro dele, o Luiz, me perguntaram:
ele deixaria a gente ver isso. Eu disse, vai em meu nome ao caduco. Fora, ele quis saber se ele estava na casa, estava trabalhando, não sei o quê. É uma pessoa formidável. Era um dos 5 homens que sabia grego arcaico e latim arcaico, todo mundo. Doutor honoris causa pela Sorbonne, na França. Então, esse homem, no dia em que na casa do doutor Corvioli, o advogado, em que eu fui ter a mão do Pietro Baldi, isso, a mulher da filha e outra gente, ele me disse assim, Polidoro, para você fazer o que você tem que fazer, faz falta o que eu tenho de documentos do Evangelho de Jesus, segundo o Evangelista. Eu disse, não, nenhum. O que eu tenho que me valer do documentário que a Bíblia apresenta. Porque se valer de outra coisa, ninguém é obrigado a acreditar. E nisso aí o documentário e isso aí são obrigados a compulsar na Bíblia, Velho Testamento e Novo. E mesmo aquilo que é doutrina, que é para mim fazer, eu sei muito bem e vamos lá. Então eu vi aquilo na carne e fora da carne. Porque aquele cercalino, foro, de carneiro, de camelinho, ou de cabrito, bem tratadinho, que não tinha papel. Era cercalino, ou então papiro, que é madeira, é uma planta que dá lá nas beiras do rio. Só. Então, na carne e fora da carne, eu vi aqui no Brasil, aquele cercalino lá de trás, amarelinho, assim, tudo escrito, que fui eu, guia, o protetor do evangelista, o vidente fui eu. Por isso que eu sou o anjo relator do Apocalipse. Aquilo que era amarelinho lá, bonitinho, assim, depois de 2.000 anos quase, estava assim, marrom, pecado, corroído, e ele procurando acertar assim, sabe, alguma coisa em hebreu e outras coisas em grego. Quase tudo que ele escreveu para o evangelista foi em grego. Tudo bem. Está aí. O certo por Deus está aí. E o errado pelos homens está aí. Mas é o documentário bíblico que eu tinha que usar. E com ordem divina antes de encarnar. Ter uma Bíblia cabeceira da cama e da vida e escrever sobre ela a vida inteira. E está feito. Deixei o espiritismo no século passado, que é 10 mandamentos em uso, exercício mediúnico em uso, e em uso o contato entre os 2 planos da vida. Palavra anjo quer dizer mensageiro. Contato com o Santo Santo, Espírito mensageiro de Deus. Nada do que está escrito de promessa divina na Bíblia, nada, falta fazer como restauração e entrega do Evangelho Eterno. Nada falta mais fazer. De todo prometido por Deus, só faltam 2 promessas divinas ou previsões divinas. Um dilúvio de fogo, reduzindo-se de São Pedro, e posteriormente a expulsão dos cabritos, dos mais rebeldes, para que aqueles que sobrarem possam vir a viver aquela divina civilização prometida por Deus em Isaías capítulo 11. Porque nunca houve cristianismo, nunca houve redentorismo. Porque o cristianismo prometido e o redentorismo prometido é Isaías capítulo 11. Por nós dois, eu, Moisés, como João Batista e Jesus, restaurarmos a imperativa da lei de Deus, o cultivo dos dons mediúnicos e o contato entre os 2 planos da vida. A besta romana tirou tudo do lugar e impôs idolatria, vestes e gestos palhaços, dogmas estúpidos, rituais quimiescos comerciáveis, insultos aos espíritos dizendo que é tudo o diabo. Eu já explico outra coisa. O mediunismo inteiro para Roma, refundando a Inquisição,
para assassinar os profetas, videntes, médios, verdadeiros intermediários de Deus. Roma, fazendo isso e tirando do lugar a consciência de Deus, da justiça de Deus, dos dons de Deus, da lei de Deus e do contato com os santos anjos de Deus. São 5 só as verdades divinas fundamentais, às quais devem obrigação. Deus, os dons de Deus, a justiça de Deus, a lei de Deus e os santos anjos e mensageiros de Deus. Isso está aí certo. Agora, muitas das informações, muita coisa que andam lendo, como, por exemplo, um Pai Nosso, que de Pai Nosso que Jesus deixou dito não tem nada. Porque se Jesus dissesse aquilo que está no Pai Nosso, só provava que ele não conhecia a doutrina. E não era assim, porque nós fomos não padres, nós fomos nazireus, votados a Deus, profetas, videntes, médios, não padres. Então veja, daquilo tudo prometido para restaurar, primeiro, o espiritismo entregue. É lei de Deus, dom de Deus e contato com os espíritos. O mediunismo é isso, o espiritismo. Agora, o divinismo é restauração daquilo que foi dado até Jesus e, agora, a entrega do Evangelho Eterno, que Deus só veio a prometer no Apocalipse, muitos anos depois de eu ter sido degolado e Jesus crucificado. Porque o vidente de Fátima foi, minha gente, até 94 anos. E a Maria, que todo mundo fez outras coisas e tal, viveu 74 anos. E ela informou muita gente a restaurar tudo pronto, da entrega do Evangelho Eterno tudo pronto. E pesarosamente lhes digo que o que falta é o dilúvio de fogo, reduzindo a 1/3 e a expulsão dos mais abertos e dos sabios, para que aqueles que venham a herdar a terra do porvir possam viver em Isaías capítulo 11. No dia de hoje, às 5:30 da manhã, eu deixei 79 anos para trás e entrei em 80. Dos 80 anos eu já gastei, das 5:30 da manhã, já. E se chegar ao outro ano, eu espero não chegar, se Deus quiser. É do fundo da alma que eu digo a Deus. Espero não chegar. Mas se Deus quiser que chega, fazer. Vocês querem saber de uma verdade? Quando ia aí para Itápolis em maio a metade, a Lúcia me falou, mas e o aniversário? Eu falei, então não dá. Eu pedi a Deus isso. Pai divino, se for possível, no dia 5 de julho, de aniversário, eu não estar mais no mundo, eu te agradeço. Eu pedi isso. A coisa aconteceu de outro modo, porque ele disse, filho Elias, ainda não. Se você sair do mundo, que eu, por quem farei um pouco mais, tem que ficar aí. Então, se não aconteceu, porque Deus não quis, vocês podem reparar que, graças a Deus, aqui não tem nenhum certo, pode ver que eu estou aqui. Deus abençoe. Olha, se você vem cá, como é? Então o molho é esse. Se ele não aceitou saída, esse é o motivo por que ainda estou aqui. E aqui digo a ele, sagrado princípio, Deus, o Pai divino. Se puder, daqui um ano, não estar na carne, se assim for da vontade de Deus, eu agradeço. Se Deus não quiser, eu quis. Faço o meu dom dele. Para o bem de todos, para o bem de todos e felicidade geral, eu quis. Nós pedimos para ele, porque para o bem de todos nós queremos. Bom, mas quem manda é ele e a minha vontade seria essa. Se eu hoje não estivesse mais aqui, eu pedi. O que foi dito foi em contrário, portanto, eu cago. Não ia ser eu querer bancar as coisas mais difíceis que alguém pode fazer, é pretender ser juiz de Deus.
o que desgraçadamente todo o clericalismo é. Erra em doutrina, impondo em nome de Deus aquilo que Deus não quer. Mas eu não sou clericalista. Como Francisco de Assis, eu deixei o maior gosto. 200 anos depois, fui João Hus na Checoslováquia, quis restaurar tudo que a tarefa era minha do profeta Elias, a Inquisição me pegou e tornou numa fogueira na Alemanha. Depois, aqui na França da Redescoberta, onde foi entregue a primeira Bíblia do mundo, eu vim parar aqui tendo nascido nas Canárias, vim parar aqui como José Anchieta, ajudar a fundar São Paulo para agora entregar tudo aqui. O recado final divino, a última Bíblia, o Evangelho Eterno. O motivo de estarmos aqui hoje reunidos para esse fim é por causa do aniversário meu que vocês querem fazer, tanto valia. A sogra do Napoleão Bonaparte está aí, a Lúcia. Sampaio, Napoleão Bonaparte reencarnado. E ele disse assim, aniversário bonito para crianças, mulheres, e até um negócio assim, indeciso. E para dormir, 7 horas do homem, 8 horas da mulher e 9 horas dos atividades mentais. O conceito de homem foi gênio em alguma coisa e foi burro em outras, né? Quando o culto mostrou a ele a máquina a vapor, para ele manobrar de testa e pegar a marinha inglesa, que era muito superior, ele disse, com desprezo, isso aí serve para o que ele quiser. Então, veja, o plano nasce para ser gênio num ponto, porque ele é elevado num ponto e no outro nasce. Eu não sei se devemos todos, de um modo geral, agradecer a Deus o dia de hoje. Eu acho que é melhor agradecer. Só que tem uma coisa, eu nunca disse a ninguém que eu sei agradecer a Deus. Porque é tanta coisa que deriva de Deus para nós em tantos momentos, de detalhes, de oportunidades, de fatores, que a gente não sabia como fazer esse papel. Como dizer, eu sei agradecer a Deus? Eu não sei. E me parece que você sabe um pouco menos do que eu. Nesse momento comecemos assim. Comecemos a pedir bênçãos divinas para trabalhadores encarnados, desencarnados, e um profundo sentimento de respeito pelos dons distribuídos por Deus. Comecemos por pedir bênçãos divinas para aquilo que possamos fazer aqui hoje, em benefício de algum irmão nosso, desencarnado, encarnado, e que possa já merecer alguma coisa. Para que venhamos a terminar pedindo bênção divina a trabalhadores encarnados, desencarnados, e sempre o profundo sentimento de respeito pelos dons distribuídos por Deus, pois caso contrário não haveria revelação, intercâmbio entre os dois planos, porque a função da revelação é instruir e consolar. Só, precisa ser mais. Só instruir e consolar. Então, a Deus agradecemos, principalmente na prática. A lei de Deus a ser vivida. Não vive quem não quer ou quem não pode. Como é? Mas é para ser vivida por Deus. O exercício dos dons distribuídos por Ele. Podem querer ou não usar bem ou mal. Há muito de mediunismo no mundo usado bem e muito usado mal. E para macumba, desfacharias, vinganças e uma porção de coisas horrorosas e também comércio. E o outro fator, o mundo espiritual, onde há necessidade de discernimento dos espíritos. Porque tudo isso está na Bíblia. Dos dons está especificado. Dos dons a Bíblia tem 77 textos que falam. Dos espíritos a discernir,
está muito bem escrito do João Evangelista, aquele que vai um dia me suceder na direção da mensagem. Não creiais a tom de espíritos, procurai saber se são espíritos de Deus, porque tem um saber. Mas vejam bem, 5 verdades divinas fundamentais que todo documentário que eu entrego contém. Respeito a Deus, sua justiça, seus dons, mandamentos e santos anjos. Agora, na prática, gente, são 3 ordenanças só. Viver a lei para não haver crimes e imoralidade sem mal. O exercício dos dons de Deus. E no intercâmbio entre um plano e outro dos espíritos, haver o discernimento de quem é ou não é de Deus. 5 verdades fundamentais. 3 na prática, contra as quais 3, ninguém devia levantar a cabeça. Mas os especialistas clericais levantaram. Porque fazem tudo que a lei de Deus condena, eles fazem. Começam em idolatria e palhaçada. O mediunismo chamam de coisa do diabo. Inventaram inquisição para assassinar os herdeiros de Deus. E do mundo espiritual, chamam tudo de coisa do diabo ou demoníaca. Agora vem isso. Metam na cabeça isso. Em grego se escreve daemon, demon. Quer dizer só espírito. Não tem conotação específica. É genérico. Só demon, espírito. Quando alguém diz que o espiritismo é de demônio, católico para ver se eu faço processo, querem dizer que o espiritismo é de espírito. Porque demônio não quer dizer diabo, Satanás, de maneira nenhuma, só quer dizer espírito. Então, a ciência que estuda a interpretação do valor da palavra, que é a semântica, semanticamente entender demônio ou demônio como diabo, é só burrice, é só ignorância, porque só quer dizer espírito. O Sócrates, não esse que joga bola, aquele outro lá da Grécia, deixou dito fartamente. O meu demônio, que ele era grego, demônio, me fala nos ouvidos. Porque ele era um médium auditivo. O meu demônio, o meu espírito, guia, o espírito, me fala nos ouvidos. A besta e o fato profeta, catolicismo e protestantismo, o dos padres e pastores, quando chama demônio e coisa do diabo Satanás, só prova burrice. Quero crer que muitos o façam por burrice, mas quero crer que muitos o façam por serem simplesmente canalhas, sabendo que demônio quer dizer só espírito e não diabo nem Satanás. Cada um de nós é um demônio. Cada um de nós é um demônio. Em si, em grego. Não um diabo nem um Satanás. Agora, até o dia de hoje, eu e Jesus não conseguimos convencer os errados a se deixarem de ser errados. Passo pelo mundo mais uma vez, na carne, para entregar Bíblia, a complementação. Sairei do mundo infalivelmente, deixando a ignorância e a hipocrisia. Os 2 maiores males da humanidade são a ignorância e a hipocrisia. A ignorância espontânea, simples, que não pode ser outra coisa, não é louvável, mas é adorável. Agora a hipocrisia nunca. A falsidade nunca. A mentira nunca. Saio do mundo mais uma vez, podendo dizer a céus e terra. Ainda eu e Jesus, principalmente que entregamos tudo como está feito de Deus, não conseguimos liquidar nem com a ignorância proposital, nem com a ignorância espontânea normal, e nem com a hipocrisia.
depois do grande cataclisma, depois da expulsão dos cabritos, e a coisa vai ser bem preta. Muito pior do que vocês pensam. É uma faxina profunda, vasta, necessária, mas dolorosa, o quanto ninguém pode considerar ainda. Porque é na hora H que cada um vai ver. Uma, porque teremos aí 350, 450, até possivelmente 550 anos de radiações nucleares, queimando genes de cromossomas, fazendo nascer monstros, aleijados e tudo. Vocês vão ver aí porque Jesus deixou dito, ai das grávidas naqueles dias, e naqueles dias bem-aventurados os ventres que não gerarem, os vivos invejarão os mortos, de desespero pedirão aos montes que caiam sobre eles, mas os montes fugirão dos homens, por nem isso merecerem. Isso eu falando aqui, pode parecer até doce de coco. Mas na hora H, bem na hora H, cadê o Salomão? Uma caganeira não existe. E ele é o Cleiton. O negócio que tiraram muita tripa. Uma simples caganeira. Não é pegar o fulano em casa, aquele corpo é privada. Pega no ônibus, pega na rua, pega em qualquer lugar. E depois, pode ir andar de passinho puro, que nem aquele homem do viaduto do chá, mas todo cagado. Agora está cagado na rua, sem graça. Ô, mestre, mas ele está melhorando a cagadeira. Graças a Deus. Bom, graças a Deus seria também antes, porque precisa se cuidar, e ele não se cuida muito de vez em quando. Bem, o caso é esse, minha gente. Aos 79 anos, no fim, amanhã cedo, às 5h30, eu deixarei 79 atrás e darei 80. Toda a promessa divina apocalíptica e do sermão profético de Jesus, tudo cumprido. Só falta o dilúvio de fogo e expulsão dos cabelos. Isso já não é mais comigo. É comigo naquela ordenança de executar por 60 anos, quase 60 mil na governança. Mas dizer será agora o que tem que acontecer não é comigo, é com quem manda. Só Deus. Tá bom? E não sei se agradeço a vocês terem vindo aqui ou não. O que eu posso dizer é que de muita coisa eu não gostei no mundo e não gosto. E de muita coisa eu gosto. E são vocês mesmos. E também os que não estão aqui. E os que estão em outros países, outras raças e tudo. Que o mundo está tudo cheio de informes da verdade divina. Faz mais de 60 anos que se manda tudo para o mundo, para que depois do grande cataclisma, todo mundo encontre por aí fácil o que Deus quis restaurar e entregar agora. O recado final de Deus. Por isso, não sei se é melhor ou pior nós estarmos aqui nesse momento. A melhor coisa é a gente dizer, graças a Deus estamos. E de minha parte, muita coisa não gostei no mundo e não gosto, e daquilo que gosto, o melhor são vocês mesmos. Os que estão aqui e os que não estão aqui, em corpo. Tá bom? E o mundo espiritual, Deus o sabe quanto todo mundo deve. E ninguém pode contar certo, porque não dá para contar certo. E da parte de Deus também, tanta graça não dá para ninguém saber agradecer certo. Mas Ele sabe muito bem que nós queremos acertar. E tem que acertar, aceitar como nós queremos acertar. Esse é o grande problema.